Interessante que é uma história que muitos vão se identificar, inclusive a gente também. Também sou filho de pais separados e percebo que a realidade de duas famílias, que uma com condição não milionária, mas com mais estabilidade, a Estável. outra sem nada. Eu também vivi isso e sempre pensei em fazer dinheiro. Muitas pessoas às vezes passam por essa situação e se deprimem, né? Acabam desistindo da vida. E eu acho que tanto eu quanto você usou isso como combustível, raiva mesmo, para mudar aquela situação. Por que que o cara tem a casa lá? O que que ele faz para ter isso? Eu não vou ter raiva da casa, eu quero uma igual. Então, Exato. na realidade, hoje, a possibilidade de ter uma condição melhor, ela veio de lá atrás, de saber que esse momento que se passa, ele não pode ser eterno. Só vai ser eterno só um se a gente momento. permitir. Sim, É um momento temporário. que, inclusive, fez você ser quem você é hoje. Um momento que faz você ter essa imponência de falar da sua vida de uma maneira simples e mostrar que você chegou até aqui com muita luta. Eu lembro que a gente já trabalhou em casamento, a gente vendia roupa, perfume na faculdade, a gente fez contabilidade. Eu nunca falei, o meu sonho é ser contador. A gente fez contabilidade porque tinha um amigo nosso que o pai dele fez e tinha 2 carros e 2 casas. Aí você falou, E era a nossa então é isso. referência. Aham. Era a nossa E aí Foi por referência. isso, que legal. E aí chega lá na faculdade, não ensina a abrir uma empresa, não ensina Nada. a ter um negócio, não ensina a Contratar empreender, pessoas. só ensina o quê? A você ser funcionário de algo. A gente acabou utilizando esse conhecimento para arrumar alguns empregos, mas eu sempre via que não era a minha praia também. Ser funcionário de empresa e tal, não dá, eu quero criar meu negócio. E foi aí que a gente começou a perceber que a venda em si, ela faz com que você cresça. Todo mundo que é rico, que a gente conhece, vende alguma Vende coisa. alguma coisa. De qualquer forma, tem que vender. Então, o mundo é movido assim, o capitalismo é assim. E a gente tem que saber que se o jogo funciona assim, a gente tem que buscar conhecimento para isso. Mas muito legal saber que seu padrasto já lia bastante, Então, né? agora tem uma coisa na tua, não sei se na faculdade de vocês, mas assim, que na minha, por ser área da saúde, ainda piora um pouco isso, que é, na minha, e nesse lance da área da saúde, tem mais um agravante sobre isso, que é você tá lá para ajudar uma outra pessoa. Então, na verdade, a priori, é até feio que você cobre. E não à toa, a maioria dos profissionais de saúde não sabe cobrar e tem vergonha. E eu digo isso E nem principalmente... são ensinados, né? Não são ensinados, porque é um dom, sabe? Poxa, você tem um dom de ajudar pessoas. Então, aí você pega uma gineco, ela tem um dom de trazer uma criança à vida. E aí você vai cobrar, que coisa feia. E isso é até mais pela nossa cultura, né? Por essa coisa de ser feio vender, ser feio, porque a gente tem aquela referência que o cara que vende é um cara chato, é um cara que te aborda e você, na verdade, não quer, mas ele vai conseguir tomar de você. Ou tá vendendo que precisa de É, alguma coisa. tá Tá mentindo pra necessitado, você, o rindo, produto exato. dele é ruim, na verdade. E a gente fica tão incrustado com essa ideia de que vender é ruim, que qualquer coisa que vai vender, a gente fica com vergonha de vender. Infelizmente no Brasil, a gente tem essa péssima cultura de querer fazer dinheiro, né? Eu acho até de uma forma meio engraçada que a maioria da população quer ser rica financeiramente. Só que parte da população enxerga a riqueza das outras pessoas de uma maneira que tá repudiando, fala assim, pô, aquele cara ficou rico roubando, aquele cara ficou rico passando outro para trás. E a gente sabe que a maioria não é assim. Existe uma parcela pequena, né, e essas pessoas têm que ser colocadas de lado, mas a grande parcela que enriqueceu, geralmente foi ajudando outras pessoas, foi vendendo um serviço, um produto que, de fato, facilita a vida dos seus clientes. E aí, quando a gente olha dessas pessoas que querem ter essa riqueza, a pessoa fala, não quero vender nada, mas ela já vende a hora dela Sim, a e hora não tem dela. a consciência disso, já não tem a consciência disso. E aí, muitas vezes ela se vê ali frustrada, reclamando da vida que ela tem, e quando a gente oferece uma solução, um caminho, fala, pô, você tem algum conhecimento? Né? Hoje, falando aqui de marketing digital, de internet, de Instagram, YouTube e tudo mais, é o que a gente estava comentando antes. Pô, a barreira de entrada é muito baixa. Muito baixo. Né? Então, se a pessoa tem um conhecimento, como a gente, a maioria do conhecimento sobre investimentos foram através de livros, né? Livros atrás de livros, uma grande experiência também dentro de empresas relacionadas ao mercado financeiro, e a gente olhou e falou, mano, vou ensinar isso na internet, porque eu sei que a maioria da população brasileira quer aprender a lidar com a grana. Do mesmo lado do seu, falando de nutricionismo, você olha e fala, tem pessoas que querem cuidar melhor da saúde, alguns querem emagrecer, outros querem, sei lá, ficar um pouco mais forte, ter uma dieta mais saudável. E quando você ensina isso, possivelmente algumas pessoas vêm meio que virar seus haters, vamos dizer O assim. que, na verdade, é tão absurdo, porque o primeiro tombo que eu tomei foi quando a grana entrou. Porque quando a grana entrou, eu não sabia o que fazer com ela. Eu nunca tinha aprendido nada sobre. Então, eu lembro da primeira bolada que eu ganhei com a internet e tudo mais.
eu torrei tudo. A minha sorte é que continuou entrando. Mas eu torrei, porque quando o dinheiro entrou, eu ajudei todo mundo, eu paguei conta de um, eu comprei coisa pro outro, eu mandei o outro estudar fora, viajei pra onde eu queria, meu sonho era viajar, comprei tudo que eu queria, e aí eu falei, e agora? Não tem mais dinheiro. E agora? E eu não tinha em casa essa cultura de guardar dinheiro, O que eu entendia de guardar era guardar mesmo. Então, eu lembro que a primeira vez que eu falei, na época era Snapchat, eu me filmava e eu falei, gente, tem que guardar, não sei o que tal, né? Não, eu sei. Aí eu falei, eu sei, tem tipo poupança, previdência privada. E aí uma menina mandou uma mensagem e falou assim, Lara, pra você falar poupança e previdência privada, você não sabe de nada. Pelo amor de Deus, estuda tipo assim, sobre exclui isso. Agora, tá ligado? Exclui agora. E aí, foi muito interessante, porque foi na época que eu gravei pela primeira vez um produto online, que foi com o Bruno Perini, que você conhece. E aí, a gente tava lá gravando e tudo mais, e aí paramos a gravação e fomos almoçar. E eu já ganhava muito bem, já tinha entrado muita grana, e eles sabiam. Ele e a Malu, mulher dele, sabiam. Então, a gente sentou pra almoçar, e a gente já tava mais íntimo, né, e tal. E aí, eles falaram assim, Lara, ele falou, eu e a esposa aqui, a gente tem uma aposta entre nós aqui, a gente quer saber quem ganhou. Que é o seguinte, a gente tem aqui um número de quanto você tem guardado, quanto você tem de patrimônio investido. A gente vai falar pra você o número, você fala quem chegou mais perto. Eu falei, tá bom. E aí ele falou, eu acho que você tem uns 200 pau guardado. Aí ela falou, não, eu acho que você tem uns 350 pau guardado. Cara, eu tinha R$2.200 guardado. 2.200 numa poupança. Na poupança, é isso que eu ia falar, possivelmente na poupança. 2.200. Na hora que eles... Mas aí, assim, eu sou muito rápida de não ter problema nenhum em entendi e mudo agora. Na hora que eles falaram isso pra mim, foi um baque. Ali na frente eu não falei nada, mas fora dali eu chorei. Porque daí eu falei, caraca, era pra eu estar guardando. Cacete, é verdade, tem que guardar. Nossa, caramba. Então, assim, naquele momento eu falei, beleza. Então, deixa eu aprender o que tem, deixa eu aprender a guardar, deixa eu aprender a fazer. Mas não teve essa preparação nunca. E eu não estava sendo criado por pessoas completamente ignorantes. Meu pai também fez faculdade. Minha avó também foi formada. Minha mãe também. Então, de onde faltou, né, essa... A gente percebe que, infelizmente, essa cultura de repudiar a grana faz com que as pessoas até nem se interessem em saber como lidar com ela, né? E não tem como você ter algo que você repudia. No final, a gente percebe que o problema da educação financeira não está só na pobreza ou... Tá em todos. Gente que tem dinheiro, gente que não tem, não sabe o que fazer com a grana. E não sabe nem o que é o quê, né? Não sabe nem o que é. Porque daí, sabe. quando eu comecei a ganhar um dinheirinho, o banco viu. Aí o banco falou o quê? Crédito pra você. Eu olhei o crédito e falei, é um dinheiro que eu tenho. Tem mais dinheiro. Tem mais dinheiro. Exatamente. E aí eu usava o cartão de crédito como parte da receita. Então, se eu ganhava, sei lá, R$5.000 e o cartão era de 3,5, eu pensava, ganho 8,5. Não, então, é complicado isso, porque assim, se hoje a gente tem um dado mais recente, diz que 70% da população brasileira está endividada. E nós batemos agora, né, um número histórico de 3 milhões de brasileiros, né, CPFs, na Bolsa de Valores. Cara, para o Brasil estar nesse nível, é claro que a gente sabe que é uma consequência, né, um resultado da educação de anos e anos atrás, e que, de certa forma, não incentiva a criança da escola ou o pai. Eu falo que até algumas empresas deveriam incentivar, não digo ensinar justamente educação financeira, mas falou, vamos fazer aqui um treinamento básico online com os funcionários para aprender a lidar com a grana. É perguntar se eles estão ligados que existe. Exatamente. Estão ligados que existe um jeito de... Porque o ponto é que muitas pessoas não têm o conhecimento. Nem sequer passa pela cabeça, com R$30 eu consigo investir num tesouro direto, com R$10 em ações. Aí o cara acredita que com R$2.000, R$3.000, R$5.000, ele tem um acesso a investimentos. E aí ele fala, eu não tenho nem isso de salário muitas vezes. Então, a partir do momento que a gente começa a compartilhar essa informação, né, falar assim, hoje tem acesso. O cara que tem internet, tem um computador ou um celular, ele consegue investir. E eu acredito que no longo prazo, isso até vamos dizer assim, faz parte da nossa missão e valores do Favelado Investidor e visão, que eu acredito que a educação financeira, somado, obviamente, à geração de renda, empreendedorismo e tudo mais, diminui a pobreza no longo prazo. Não vou falar que é mês que vem, porque eu sei que não é. Mas, cara, quando a gente fala até na questão de saúde, nutrição, é algo que tem que deixar claro que o resultado vai vir no médio a longo prazo. Tá ligado? Então, hoje eu vejo várias pessoas indo pro mercado financeiro com promessas e promessas, né, que a gente vê na internet. Vou ficar rico amanhã, vou estar andando de Porsche, vou pra Maldivas, Cancún, e falou, nossa, foi um arrasta pra cima, tá ligado? E a gente sabe que não funciona assim.
Então, o resultado, né, vem com a questão da constância de você aportar todos os meses, assim como saber lidar com o seu dinheiro, economizar, que aí vem a parte da educação financeira, somado à geração de renda, né? Porque eu falo, pô, o cara pode ter R$100 para investir todos os meses. Ele não vai ficar rico, muito rico, assim, vamos dizer, 10, 20 milhões na conta, só economizando, investindo R$100 por mês, porque não vai. Então ele tem que trabalhar a parte de ter um salário maior, uma renda Que é maior. o foco no trabalho. Que é o foco no trabalho, Que justamente. o Ícaro fala tanto e eu gosto demais, E eu concordo 100%, porque foi até um dia que o Vini respondeu essa caixinha de pergunta, que o cara falou assim, pô, mano, eu não trabalho, mas eu queria investir. Aí o Vinícius falou, então vai trabalhar e depois você começa a investir, tá ligado? Você é grosso. Nossa, que grosso. Eu acho que eu aprendi com a Lara, né? Responder stories. Fez boa escola. Na realidade, a gente percebe que as pessoas estão numa inércia de querer mudar de vida do dia para noite sem fazer nada. E aí, quando a gente mostra que tem que estudar, que tem que ler, que tem que ter disciplina, assim como na saúde, assim como nos negócios, nos investimentos, o pessoal acha que vai demorar, que não é pra ele. Tem aquelas crenças limitantes, né, da pessoa, não, eu preciso viver o agora, mas você tá falando pra eu guardar dinheiro, eu não vou guardar. Ou então a pessoa, pô, eu não consigo comer. Fala, beleza, você não consegue comer, então vamos resolver esse problema e depois você investe. E geralmente é um cara novo. Vocês estão com quantos anos? 25. 25, 26. 26. Eu tive essa conversa com os meus irmãos, eu sou a mais velha, quando eu fui visitá-los agora 2, 3 semanas atrás, porque eles estão pilhadões, pô, não tô fazendo ainda tudo que eu queria, não tô fazendo ainda. E eu falei pra eles, olha, na idade de vocês, eu só tinha o dia e a noite. Era a lábia e não tinha mais nada. Já era. Então, assim, 26, eu ainda tava assim, eu não tava nem perto de começar a ganhar dinheiro. Então, também tem isso de ser uma molecada nova, que olha pra gente e fala, pô, eu não tô lá ainda. E aí, é o caso de dar uma olhada nas circunstâncias e no tempo, porque demora mesmo, não é de um dia para... Acontece às vezes também, porque eu contei com sorte. Não vamos falar Vocês que também que é contaram com impossível. todo mundo, Sim. contou com sorte. E eu acho que a sorte é um elemento importantíssimo do crescimento. Desde que você esteja preparado Que para eu isso, quero né? dizer, que toda vez que a sorte chegou, eu estava pronta. Então, esse se preparar é o teu trabalho. Com certeza. E aí a sorte uma hora pode vir ou não vir, mas o trabalho tem que estar Pô, feito. quanto tempo a gente demorou pra sair da favela? Foi 10 anos. 10 anos Sim, trabalhando, desde desde que os começou a 14. Então, tem gente que fala, criou o canal e saiu. Não, trabalho há 10 anos. Ajuda em casa há 10 anos. Meu pai saiu de casa tinha 14. Eu pagava todas as contas sozinho desde os 14. Então, Você tem irmãos? tenho 2 irmãs pequenas. Eu percebo que a responsabilidade tem que bater na cabeça das pessoas. Elas têm que entender que não adianta comparar a vida dos outros, porque você tem a sua, você tem seu contexto, mas também não adianta você ficar abraçado nos problemas. Tem gente que... Eu tava até conversando com meu amigo psicólogo ali, o Henrique, a gente tava falando, pô, tem gente que às vezes você traz a solução do problema e ela não quer resolver. Porque se você tira o problema dela, ela morre, né? Ela vive pelo Exatamente, problema. é. E na realidade, a gente tá aqui hoje justamente porque a gente resolve problema. Se eu vejo um problema, eu resolvo. Eu não gosto de problema, eu odeio problema. Eu tô aqui para resolver. E é por isso que a gente vem de solução. E por isso que a gente tá aqui, né? Esse ponto que você falou, Lara, da sorte, realmente existe, né? Existe. Foi até acho que um livro que eu li recentemente que deixou bem explícito, foi a Psicologia Financeira, que tem uma parte que ele fala da sorte, né? E ele especifica a vida do Bill Gates. Aí ele fala assim, o Bill Gates, ele teve sua parcela de sorte, porque na infância dele, ele foi estudar na única escola que tinha um computador em todo, enfim, da parte dos Estados Unidos ali que ele morava. E ele aproveitou essa sorte. Então, ele teve contato com, enfim, aquela tecnologia, estudou, se desenvolveu, até que no futuro, né, criou lá a Microsoft. E quando a gente olha isso para a nossa vida, às vezes a gente passa por um momento de sorte e não identifica. E às vezes a gente fala, não, foi 100% meu. Claro que tem a parcela, como o Vinícius mencionou, da gente estar preparado, mas tem que vir um encontro relacionado a uma sorte. E aí, do outro lado, ele fala exclusivamente do azar. E ele fala que o azar também existe. Porque nesse exemplo do Bill Gates, ele tinha um melhor amigo, não vou recordar o nome agora, que era mais inteligente do que ele em questão de computador e tudo mais. Só que ele teve o azar, porque ele foi escalar uma montanha na época e morreu. E a chance de morrer justamente lá na época era tipo 1 em 30 milhões, alguma coisa assim. Fala, o azar também existe, entendeu? Então, é bom a gente mencionar isso para algumas pessoas olharem e falar assim, pô, eu sei que eu tenho que estar preparado, eu sei que eu tenho que me desenvolver e quando eu me deparar com a sorte, eu tenho que aproveitar essa oportunidade.
Porque quantas pessoas perderam a chance de mudar de vida porque não estavam preparados, porque não certeza. estudaram? E também tem o... Quer falar? Não, pode falar. Também tem o azar do... Eu costumo falar uma frase que é a melhor coisa que não me aconteceu. Porque nessa época, por exemplo, logo que eu me formei, eu lembro que eu apliquei para uma academia de treinamento funcional. Na época eu estava bem começando e para ser nutricionista de lá. E aí era um salário de 2,5 e eu falo, na época, né, sei lá, 2,5 seria 3 alguma coisinha hoje, numa cidade do interior. Eu lembro que eu falei, caramba, eu vou financiar meu apartamento. Era uma coisa O custo muito... de vida era baixo? Naquela época, 10 pau em Rio Preto era muita grana. Muita grana. Você estava muito bem. Você viajava. Era o rei da cidade. É, estava Ele e bem, rainha estava da bem. cidade. Eu não conhecia ninguém que ganhava isso. Entendeu? Entendi. E aí eu apliquei pra lá e tal, fui, fiz a entrevista e tal, e não fui selecionada. Eles pegaram uma outra menina, fiquei entre ela, ficou entre mim e ela e tal. E aí, tá. E eu fiquei tristona, fiquei muito triste, nossa, que arrasada. Falei, caramba, eu fiz a faculdade pensando em esportiva, eu ia encaixar tão bem ali, eu queria tanto e tal, e fiquei mal. E aí fiquei mal, mas durou pouco também, porque a gente levanta. Mas aí, tudo que aconteceu depois, eu só pensei, se eu tivesse conseguido aquela vaga, eu estava enrolada. Porque eu nunca teria feito tudo o que eu fiz depois. Então, essa coisa de mastigar aquele problema, aquele azar, e falar, tá, esse é meu azar, dá ele aqui pra mim. Deixa eu comer ele com farinha, deixa comigo. Porque até pra surgir aquela sensação que é o que você estava dizendo, que é a sensação de repúdio daquele momento. Então, mesmo esse azar consegue ser transformado numa coisa boa se o pensamento estiver alinhado. Concordo. Na realidade, você tem que sempre pensar que o que a gente não controla não é o que vai influenciar e determinar o seu futuro. O que a gente não controla pode ajudar, pode atrapalhar, mas o seu lugar é aqui. Então, se você tivesse ido para lá, você não estaria aqui. A gente percebe que essa questão das pessoas, às vezes, também tem que deixar bem claro, o pessoal tá vendo, que não é para depender de sorte ou de azar, né? É para estar preparado para quando vir. Porque na escola do Bill Gates, não tinha só ele de aluno, tinha várias pessoas. Exatamente. E ele que fez o esquema. Porque na KPMG, quando a gente era auditor, ou na nossa quebrada, não tinha só a gente que acessou um livro, que fez faculdade, muitas pessoas, e a gente que está aqui. Então, essa é a importância de entender que se tiver uma adversidade, como você disse, usa ela e come com farinha, amassa, resolva. Eu acredito que os momentos mais difíceis são o que, de fato, a gente mais evolui. Né? E mais, eu acho que os momentos mais difíceis é aquele que a gente olha e fala, porra, eu não queria estar aqui e eu me recuso a voltar a estar aqui. Eu nunca mais quero viver isso. Mais Essa quero viver frase isso. já saiu da minha boca muitas vezes. Eu lembro que a gente Nossa. falava, eu nunca mais vou andar de busão. Eu ia falar isso agora. Eu nunca mais vou andar de busão, nunca mais, mano. O ônibus lotado, Nossa. chuva, de social, Tchau. indo pro banco, tinha que Sapato fazer abrindo. a barba. Pô, não dá, mano, nunca mais vou ficar... E graças a Deus... Graças a Deus. E Rolou. o nosso esforço rolou. Porque se a gente se conformar e estabilizar aquilo, beleza, você vai morrer daquele jeito. Ou você é inconformado e muda, ou esquece. Não tem como a gente querer resultados diferentes ou querer viver a vida que o outro está vivendo se a gente está fazendo um básico, o mínimo. Né? Exatamente.